Olá, alunos, tudo bom? Eu sou Mercedes Bonorino, professora aqui do curso Rico Domingues, e nós estamos aqui com uma nova dica, o que esperar da banca FGV. 2, a missão é uma segunda dica. Vocês que estão olhando esses vídeos na internet, tá? Localizem a dica 1 e depois a dica 3, que nós vamos dar 3 dicas de língua portuguesa típicas de matérias vinculadas à banca FGV, que é uma banca peculiar. Você que é concurseiro sabe que a FGV ela cobra a língua portuguesa de uma maneira muito específica, né? Cobrando tópicos muito específicos. Vou falar desse tópico 2, que é um campeão de audiência na FGV. Eu vou dar um exemplo. O ano passado nós tivemos um concurso feito pela FGV aqui em Santa Catarina, né, que foi o TRT, tanto para técnico quanto para analista. Prova com 20 questões de português, ok? Muito bem. Na prova do analista, especificamente, foi uma prova muito interpretativa. Foi uma prova, inclusive, que muitos reclamaram, parece uma prova de lógica, porque a interpretação foi mesmo para esse lado de causa-consequência, premissa, sofismas e tal. Realmente, foi uma prova bastante densa quanto à parte interpretativa. E aguarde as nossas dicas sobre esse aspecto, tá? Nós vamos fazer mais uma outra série de dicas, falando especificamente da interpretação de texto na FGV. Mas voltando à gramática, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Nessa prova do TRT analista, em que foi 80% dela, ou 70% a 80% dela, interpretação, as poucas questões de gramática que havia na prova eram do quê? Deste assunto, orações reduzidas e desenvolvidas. Na verdade, pedindo a reescritura de uma frase, essa frase original, estando ela reduzida, pedindo para desenvolver, ou vice-versa, estando ela desenvolvida, pedindo para você reduzir. Tá? E, às vezes eles não falam o termo oração reduzida, apenas pedem para reescrever. Tá? Esse é um caso clássico, eu diria que talvez em língua portuguesa, das 3 dicas que eu estou dando, essa talvez seja a top, a mais importante mesmo, né, de ocorrência na banca FGV. É raro ver uma prova da FGV de língua portuguesa que não peça esse assunto. Muito bem, vamos à questão. Eu peguei uma questão modelo, tá bom? Veja aqui. Implica poder decifrar as referências cristãs. Esse é um trecho do texto da prova. A pergunta era, a forma reduzida sublinhada, tá? Aqui está dizendo que está reduzida. O que é a forma reduzida, aluno? É quando o verbo não está conjugado. A oração tem como núcleo um verbo, e esse verbo está em uma das formas nominais, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. No caso está o quê? No infinitivo. Então já está sendo dado no enunciado que essa forma é reduzida. O que você entende por forma reduzida? O verbo não está conjugado. Tá claro? Muito bem? Implica poder decifrar. Então, essa forma reduzida fica convenientemente substituída, então uma reescritura, tá? Por uma oração em forma desenvolvida, negrito meu, tá? O que é uma forma desenvolvida? O verbo obrigatoriamente conjugado, tá claro? Com essa informação, e você olhando para as alternativas, já tiraria 3 das alternativas. Porque há 3 alternativas em que o verbo continua não conjugado. Exemplo, alternativa A, a possibilidade de decifrar as referências cristãs. Você está vendo algum verbo conjugado aqui? Não. O que aconteceu foi a substantivação do verbo possibilidade de decifrar. Poder, possibilidade. Percebeu? Então, houve uma reescritura e bacana. Aqui ninguém está dizendo que a alternativa A não seja uma boa reescritura. Entretanto, não é o que está sendo pedido no enunciado. O enunciado quer uma reescritura em que você utilize uma forma desenvolvida. Isso quer dizer tecla SAP, verbo conjugado. Então, infelizmente, possibilidade é, na verdade, a substantivação do verbo poder pelo acréscimo do sufixo dade. Poder, possibilidade. Então, fora a alternativa A. Fora a alternativa B, porque houve também a substantivação de decifração. Decifrar para decifração. Então, houve possibilidade de decifração, houve dupla substantivação. Então, houve uma reescritura, tá? Porém, não da maneira como o enunciado pede. E também tiraremos a e. Por quê? Aí tiraremos. Professora, mas decifrar tem decifrássemos. Há um verbo conjugado. Bom, eu desconfiaria já estar errada, porque o possibilidade, poder para possibilidade, não é, tá, a maneira adequada de você desenvolver uma oração. Quando falamos em desenvolver
forma desenvolvida, você deve levar em consideração desde o verbo auxiliar, porque esse é o verbo auxiliar desta locução, tá? Inclusive o verbo principal. Portanto, aqui, esse verbo deveria estar conjugado e não este aqui. Então, por esse motivo, já seria o suficiente para eliminar a alternativa E. Há um outro motivo. O original implica poder decifrar, estar no infinitivo, mas claramente com uma intenção. Veja a questão da interpretação embutida na gramática. Há aqui uma ideia de futuro, ou do presente para o futuro, poder decifrar. E decifrássemos, esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito, no pretérito. Portanto, não faz sentido você reescrever esta oração, este trecho, neste trecho, e mudar o tempo verbal. Deve-se manter o tempo verbal, que é o que vai definir entre a alternativa C e D, que estão boas quanto à forma desenvolvida. Na alternativa C e D, temos realmente o verbo poder conjugado, que se pudessem decifrar e que possamos decifrar. Como nós vamos desempatar? O desempate é verbo. Exatamente a questão do tempo verbal. No original, implica poder decifrar as referências cristãs, nós temos um verbo não conjugado. Porém, o verbo no infinitivo dá sempre essa ideia do presente para o futuro. Exemplo meu, vou falar com você. Mesmo que eu não coloque amanhã, quando eu digo vou falar com você, falar, poder falar com você. Ir falar com você. Quando você coloca o verbo no infinitivo, você não joga para trás, você não joga o acontecimento para um pretérito, e sim do presente para o futuro. Portanto, a mais adequada, no caso de reescritura, evidentemente, é a alternativa D, que possamos decifrar. Lembrem-se também de que, na reescritura, esses verbos têm de estar no modo subjuntivo. Há a necessidade de você saber conjugar o verbo no modo subjuntivo. Então, verbo pode não cair uma questão de verbo. Aliás, costumeiramente, é um assunto que cai pouco na FGV, uma questão de verbo. Mas os verbos, a sua conjugação está por trás de várias questões de reescritura da FGV. Portanto, não subestime, tá, a parte de verbos e principalmente do modo subjuntivo. Porque essas questões de reescritura que são... É certo que cai, porque toda a prova tem, é só pegar todas as provas de 2017 e você verificará que em todas elas teve pelo menos uma questão, tá, desse tipo. Você verá que a maioria das reescrituras levam o verbo para o modo subjuntivo. Então, você tem que ficar antenado com isso. Então, para finalizar essa dica, primeiro nós eliminamos A, B e E, porque não havia necessariamente uma forma desenvolvida. O verbo poder não tinha sido conjugado, né? Ele foi nominalizado. Ficamos com a C e D e o desempate foi verbo e interpretação do tempo verbal, tá bom? Essa é uma questão certa, hein? Tá? Aguardo vocês na próxima dica. Tchau, tchau.